Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Clér Júnior e a nossa psicointeração de hoje tem algumas novidades. A primeira delas está aqui do meu lado, o Quilúcio do canal Eu Harmônico. E aí pessoal? Ele vai estar aqui hoje com a gente para bater um papo sobre a nova série da Netflix, Freud. Quem já me conhece sabe que eu sou apaixonado por séries, e ainda mais quando envolve psicologia, aí nem se fala, né? O Quilúcio também, do canal Eu Harmônico, adora a série graças a mim. Eu gosto muito de séries, não tanto quanto ele, mas eu gosto. Aproveita para se inscrever nos nossos canais, né? O do Quilúcio é o canal Eu Harmônico, tem muito conteúdo bom lá, confiram, viu? E curtam o vídeo e compartilhem aí nas suas redes sociais, isso me ajuda bastante, tá bom? Eu tenho certeza que esse nome Freud é mais do que familiar para você, ou você nunca ouviu aquela expressão, só Freud explica? Então, pessoal, o Freud, o Sigmund Freud, ele nasceu onde hoje é o território da República Tcheca, em 1856. Só que ele se formou em Viena, e é justamente lá onde a série se passa. E a série se passa exatamente nesse período, após ele se formar. Esse cara é considerado simplesmente o pai da psicanálise. Mas esse reconhecimento mundial, dentre várias outras descobertas, não foi nada fácil, mesmo para um cara tão extraordinário quanto ele. Imaginem vocês, ser médico judeu em pleno século XIX e defender ideias tão novas e revolucionárias como as que ele defendia. Para vocês terem uma noção maior de quem era esse cara, para muitos, foi quem até hoje mais influenciou a teoria da personalidade. Ele conseguiu elaborar, desenvolver e sistematizar uma série de estruturas com o objetivo de explicar o funcionamento psíquico do ser humano. E já gostaria de começar pontuando que a série não retrata fidedignamente a vida de Freud. É uma série baseada na vida dele, sim, porém é uma série fictícia, tá, gente? É engraçado que antes eu não tinha noção disso. Eu até achava que a série retratava fidedignamente a vida de Freud. E aí, à medida que a gente estava assistindo a série, eu perguntando a ele, isso aconteceu, e esses elementos aqui da série, enfim. Mas aí Júnior me dizia muita coisa, né? Do que tinha acontecido realmente, do que não tinha acontecido, e do que aconteceu, mas não bem daquela forma como é retratada na série. E a ideia de fazer o vídeo foi justamente para apontar alguns fatos que eu consegui identificar na série com a vida real de Freud. Eu acho que fui eu que dei essa ideia a ele, sem querer, de tanto aperrear ele, viu, gente? Então, pessoal, já vou dizendo que o vídeo contém spoilers, tá? Se não assistiu a série, vai lá maratonar e volta aqui para conferir o vídeo, tá? É rapidinho, né? Eu acho que são 6 episódios. São 8 episódios. 8 episódios. E é rapidinho. A gente, um final de semana, a gente tranquilo concluiu. A série já começa com Freud recém-formado, trabalhando no hospital e tentando provar que a hipnose poderia ser utilizada no tratamento do que eles chamavam de histeria na época. E de fato, a histeria era uma doença daquela época e inicialmente acreditava-se que apenas as mulheres sofriam desse mal. O paciente apresentava sintomas físicos causados por algum tipo de trauma psíquico. Atualmente existem várias doenças com essas características, não como os casos clássicos daquela época, mas não se usa mais esse termo histeria para transtornos desse tipo. Só que naquela época muitos médicos achavam que se tratava de mera loucura ou por invenção dos pacientes, e isso já é mostrado nos primeiros episódios da série. Tem uma cena em que trazem uma mulher para ser examinada e você já nota logo que existe muito preconceito pelo simples fato dela ser mulher. Então você já nota uma certa resistência deles em acreditar de que de fato ela esteja sentindo algum transtorno mental. Então ela chega lá, colocam ela e começam a examiná-la. Aí, enfim, o chefe que é médico daquela equipe médica, e inclusive um desses médicos é Freud, ele manda um médico lá examiná-la e ele coloca uma luz no olho dela. Então, como a pupila dela dilata, ele diz, isso é fingimento, ela não tá cega, a pupila dela dilatou, enfim. E ele olha para ela e diz, não, ela não tá, ela tá fingindo. Só que Freud pede para examiná-la
e com uma certa resistência o chefe dos médicos deixa ele examiná-la e ele pega uma agulha e passa na pele dela, transpassa a pele dela e ela não esboça reação nenhuma. Então Freud diz, ela não está fingindo. Por quê? Porque ela não esboçou nenhuma reação de dor. Só que aí, enfim, como eles já estão dispostos a negar que ela sofre de algum transtorno mental, eles começam a negar aquilo dali mesmo contra os argumentos de Freud, e até que chegou a hora que dizem, ela não esboçou nenhuma reação porque ela foi anestesiada, então por isso não está sentindo dor. Enfim, você nota muito preconceito. Inclusive, na vida real, quem descobriu essa descoberta de que a histeria não era uma doença que acometia apenas as mulheres e também aos homens, foi uma descoberta de Freud juntamente com Charcot, que era um dos seus mentores na hipnose, né? Logo no primeiro episódio, a gente vê o personagem praticando a hipnose não com tanto domínio, mas no decorrer do episódio ele consegue desenvolver. E realmente Freud iniciou seus atendimentos por meio dessa técnica, mas no decorrer do tempo ele foi descobrindo que a técnica não era tão eficaz quanto ele pensava. Assim como na vida real, seus métodos não eram bem aceitos, suas ideias eram rechaçadas pela maioria dos seus colegas. Ele era visto também como uma fraude, um charlatão, e isso também é retratado na série. Tem uma cena bem interessante que é o seguinte: no início da série, logo no iniciozinho, nos primeiros episódios, mostra Freud, como ele tinha essa dificuldade que Júlio falou em hipnotizar as pessoas. Ele tem uma apresentação que ele vai fazer há poucos dias dali, então ele chama uma amiga dele para ensaiar uma pseudo-hipnose, né? Eles iriam fingir nesse evento que ela seria hipnotizada por ele. Para isso, no desespero dele de provar que a hipnose dava resultados. Enfim, eles ensaiam, e quando chega nesse dia, ele acidentalmente consegue hipnotizá-la. Infelizmente, mesmo assim, eles não conseguem acreditar nele, acham que aquilo ali foi tudo uma farsa, mas não, realmente nesse momento ele consegue hipnotizá-la. Enfim, isso gera uma série de reflexões nele, porque no momento lá que eles estavam, enfim, tentando fingir uma hipnose, ele começa a falar com ela, só que utilizando o toque. Então ele fica até pensando, caramba, o toque pode ajudar, enfim, bem interessante essa cena. E existem relatos, né, de que Freud não era um bom hipnotizador, que ele não hipnotizava as pessoas com tanta facilidade, né? A série também aborda a relação dele com o médico Brauer. Desculpa aí a pronúncia, pessoal. Essa amizade realmente existiu e na vida real teve uma grande importância para o estudo da histeria e o desenvolvimento da psicanálise. Em determinado momento, os personagens de Freud e Brauer debatem sobre um caso clínico de uma paciente, que é o caso que justamente impulsionou a psicanálise na vida real, o caso de Anna O. Nessa cena, Freud faz referência a um dos seus mentores, Charcot, que inclusive eu citei no início do vídeo, e foi através desse médico parisiense, que na vida real Freud se aprofundou no conhecimento da hipnose e foi ele quem o alertou sobre o problema de determinados pacientes estarem atrelados a questões sexuais. E é a partir desse caso que Freud mais tarde vem desenvolver a sua técnica da associação livre, que é muito utilizado atualmente, entre outros conceitos como transferência, contratransferência, análise dos sonhos e um aprofundamento do estudo do inconsciente. Eu também achei interessante na série eles retratarem Freud quase como um viciado em cocaína. E eu não sabia que ele tinha algum envolvimento, né, com essa substância. E de fato ele utilizava a substância, inclusive ele publicou até um artigo sobre os efeitos benéficos da cocaína. Mas depois ele viu que os efeitos da droga, né, da substância, eram mais danosos do que benéficos, né?
Bom, é uma questão bem polêmica essa. Outra coisa que eu consegui identificar também na série foi eles terem retratado a comunicação de Freud com a esposa dele, Marta, no início do relacionamento, que, como foi mostrado, era por carta. Outro ponto interessante para mim foi uma rápida cena que faz referência ao complexo de Édipo, mais uma das ideias polêmicas de Freud, que é justamente um dos conceitos que está presente na sua teoria psicossexual do desenvolvimento, que refere-se ao desejo do menino em possuir a mãe e substituir o pai. Depois disso tudo que a gente falou da série, o que é que eu achei da série? Eu gostei da série, é uma série muito boa, até porque é muito importante para mim, uma coisa que me empolga muito, é essa questão são esses detalhes que mostram como algumas coisas eram antigamente. Então, por exemplo, para mim é muito importante você ver como era a medicina da época, a dificuldade do personagem de Freud em se fazer, em ser levado em consideração de alguma forma, porque as ideias dele realmente, para a época, são muito inovadoras, são, eu diria, até revolucionárias. É muito interessante a forma como a série retrata o sofrimento da mulher considerada histérica. O tratamento é extremamente desumano. Para você ter ideia, eles provocam na mulher uma chamada febre artificial, que pega ela, coloca numa caixa de madeira com vapor, joga um vapor lá dentro dessa caixa de madeira e ela fica suando, enfim, fica passando um calor da miséria lá dentro, e eles acham que isso ajuda em combater os sintomas. Eu também acho interessante a série, para ela dar uma dinâmica maior nos personagens. Existem alguns conflitos paralelos a Freud, e de repente você vê Freud como um verdadeiro detetive, até ajudando os policiais a desvendarem alguns crimes, e achei muito interessante essa parte. Eu também particularmente gostei bastante da série, né? Não é uma das minhas preferidas, mas eu gostei muito da série, e em que pese ser uma série fictícia, né, nós conseguimos, né, identificar esses elementos históricos, questões de preconceito, como a mulher era tratada naquela época. Eu não sou especialista em analisar cinematograficamente, eita, quase não sai, mas assim, eu gostei muito da fotografia da série, né? Tem aquele clima sombrio, o cenário é meio obscuro, a atuação dos atores também eu achei muito boa. E a série, ela abre espaço para várias interpretações, sobretudo referente às próprias teorias de Freud, né? Então vale a pena assistir. Eu recomendo. Bom, pessoal, essas foram as conexões que eu consegui identificar sobre o pouco que eu sei da vida de Freud. Se eu passei alguma informação equivocada, eu peço que vocês me corrijam aí nos comentários. Qualquer coisa, corrige a gente aqui e a gente bate um papo. Digam aí o que vocês acharam das colocações, se vocês têm alguma informação para acrescentar, né? E não se esqueçam de se inscrever nos canais, né? No meu, Cler Júnior, e no do Quilúcio, o canal Eu Harmônico. Eu vou botar aqui bem direitinho na descrição para vocês. E é isso. Beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima Psico Interação. Tchau.